Eu queria avisar vocês que essa aula está sendo gravada, ok? Eu tô gravando a aula para que ela seja postada no YouTube depois. Conforme eu for explicando, vocês podem tirar as dúvidas, fiquem à vontade. Se eu olhar para baixo, é porque o computador tá aqui embaixo, ok? Me digam aqui, ou no chat, ou liguem o microfone de vocês, para me dizer se tá tudo certo, se vocês estão aí pra gente começar. Pai, nós te adoramos, nós entregamos essa aula nas suas mãos, Pai. Eu entrego a minha vida, a vida das meninas, Senhor. Que o Senhor venha nesse momento, através do seu Espírito Santo, aos nossos lares, Pai. Que o Senhor gere a elas um aceleramento, Senhor, no inglês. Que elas venham, Senhor, sentir essa aceleração no idioma, Pai. Que o Senhor venha cada vez mais aquecer o coração delas com o propósito que o Senhor tem na vida delas. Eu entrego minha vida como professora nas suas mãos. Que eu venha, Senhor, dar a melhor aula possível, Pai. E que teu Espírito Santo venha me usar, Senhor. Esse curso é para o Senhor, as nossas vidas são tuas e nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar conosco e venha nos dar a oportunidade, Pai, de usar esse idioma para levar, Senhor, a tua palavra às nações. Eu entrego a nossa vida, entrego a nossa aula e te peço que o Senhor venha fluir em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, vamos lá. Today we are talking about linking words, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre palavras que conectam, palavras conectivas, ok? I will talk in English and in Portuguese, ok? Então eu vou falar em inglês e português. If you don't understand, just tell me. Se você não entender, apenas fale para mim, ok? So, let's start our first class of the second season. Então, vamos começar, né, a nossa primeira aula da nossa segunda temporada aí do nosso curso. Ok. What is link? Link. O que é link? Link é quando a gente fala de conectar. Então, as linking words, né, elas são conectivos, né, expressões. As the name suggests, esse nome, né, ele já sugere pra gente que nós usamos, né, we use these words to link ideas and words. Então, a gente usa essas palavras para linkar ideias e palavras, ok? Então, são palavrinhas importantes, they are important to you, elas são importantes para vocês, to connect in the phrase, ok? Para conectar na frase. Então, vocês vão usar essas palavrinhas sempre para falar, para escrever, independente. Então, são palavras que vocês usam muito. Algumas delas, some of this, né? Algumas delas, vocês já conhecem, ok? You already know. Então, vamos lá. Let's divide the linking words into groups with examples, ok? Então, a gente vai dividir, né? Vamos dividir esses conectivos em alguns grupos com exemplos, para ficar mais fácil, ok? O primeiro é addition, ok? Então, adição. Então, esses conectivos are used to add new information. Então, eles são usados para colocar, né, adicionar uma nova informação, ok? Então, vamos lá. A gente tem o and. Se vocês tiverem o microfone e puderem repetir comigo, tá bom? And. And. Good, thank you. Obrigada, meninas. Also. Also. Good. In addition. In addiction. Good. In addiction. Good pronunciation. Boa pronúncia. Aí a gente tem o besides. 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 Good. E o furthermore. Furthermore. Isso. E vocês podem ouvir também eles usando com som de R, tá? Furthermore. Também é normal vocês ouvirem, ok? Aí tem o Sim. moreover. 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 Good. On the top of that. On the type of that. On the top of the. Good. Aí tem o similarly. Similarly. E
Last but not least. Last but not least. Good. Ah, a Michelle voltou, ela tinha caído. Ele tinha caído. Então vamos lá, Michelle. Tem o last but not least. Last but not least. Good. To, To, que é o também. E To. o as well as. as well as. As well as. Good, guys. Então é isso. Então o and e also também in addition é tipo além disso, né? Tem o besides, que é além disso. Aí ali tem vários que são além disso, né? Tem do mesmo modo. Esse last but not least é muito usado também, que é por último, mas não menos importante. Tem o to, que também é muito usado, que é o também. E o as well as, que é o assim como, ok? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então, vamos ver alguns exemplos, ó. I will travel with my friends as well as my family. Então, esse will aqui, como vocês ainda não terminaram o módulo 1, já vou falando algumas coisinhas, tá? Esse will aqui é para indicar o futuro. Então, ó, I will travel, eu vou viajar ou eu viajarei, ok? With é uma palavrinha também importante que é com. Então, com os meus amigos, né? My friends, as well as. Assim como a minha família. My family, ok? She loves the church and the people. Ela ama a igreja e as pessoas. Então, aqui o and, ok? A gente está adicionando algo aqui na nossa frase com o and. Aqui também a gente está falando de presente. Então, quando a gente fala das pessoinhas he, she, it, vocês vão ver em breve, se vocês ainda não viram nas aulas, a gente, no verbo, quando é o she aqui, ou he ou it, a gente coloca um S no verbo, ok? Então, por isso que tá loves e não love. Então, she loves the church, então ela ama a igreja, and the people, e as pessoas, ok? Aqui também é legal vocês verem essa palavrinha, que people é o plural de person, ok? Então, quando for person, é uma pessoa. E people são pessoas no plural. Depois, gente, essa aula vai estar no YouTube. E aí, se vocês puderem ouvir pelo menos os exemplos e irem repetindo, eu não vou fazer vocês repetirem todos para poder não tomar tanto tempo, tá? I love going to church too. Então, eu amo ir à igreja também. He also loves traveling. Então, ele também ama viajar. Então, he also, tá? Ok. Ok. We have these two words. Nós temos essas duas palavras. They are similars, ok? Elas são similares. But we have different between this. Mas a gente tem diferenças entre isso, tá? Entre elas. Então, also, ela geralmente é utilizada no começo ou meio da frase. Também significa o também igual o to. Só que o also a gente usa geralmente no começo ou no meio, tá? Sempre antes de um verbo principal ou de um verbo auxiliar. Já o to, geralmente a gente usa no final da frase, que é o mesmo to que a gente usa do nice to meet you too, ok? Então, a gente tem essas duas e a gente também tem o as well, sem o as no final, ou apenas o as well, que ele também pode ter o mesmo significado do to na frase. Só que, o que acontece? Os dois vão ser no final da frase, só que que é o as well, ele é muito usado pelos britânicos e o to é muito mais pelos americanos. Por isso que a gente está acostumado a ver mais o to, porque a gente vê filmes, séries, essas coisas muito mais norte-americanas, né? Então, olha aqui, 2 exemplos, ó. I want to learn a new language too. Então, eu quero aprender um novo idioma também. Então, aqui seria mais um norte-americano falando. E agora, ó, I want to learn a new language as well. Então, eu também quero, né? Eu quero aprender um novo idioma também. Então, aqui a gente vê que tanto to quanto as well, ele foi usado da mesma forma. Só que é mais comum você ver os britânicos usando o as well. Ok. O chat tá aqui. Tá.
Agora, now we are talking about, nós estamos falando sobre introduction, ok? Introdução. Introductionary connectives are used to start a phrase, ok? Então, você usa para começar uma frase ali, or new ideas, ou novas ideias, or information, ou alguma informação específica. Então, eles são usados para o começo, né? Quando a gente vai dar uma nova ideia de alguma coisa. Então, a gente tem o first. Could you repeat, please, guys? Vocês poderiam repetir, por favor, galera? Good. First of all. E é comum vocês ouvirem também eles juntarem tudo. First of all, como se fosse com V, tá? First of all. To begin with or to start with. Good. Good, guys. Thank you. In the first place. Good. Thank you. Então, let's see the example, ok? Vamos ver o exemplo. First, I will pray and then decide. Primeiro eu vou orar e depois decidir. Então, first, ok? Eu vou orar ali, o will ali de futuro de novo, né? O pray é o verbo orar. And then, e então, ou e depois, decide, decidir, ok? First of all, love God. Em primeiro lugar, ou primeiro de tudo, ame a Deus, ok? To start with classes, take a notebook. Para começar com as aulas, pegue um caderno, ok? Inclusive, gente, essa palavrinha aqui é interessante porque notebook é caderno em inglês. A gente está acostumado com o nosso notebook ser o computador, né? Now, let's talk about sequence, que é sequência, ok? Sequence connectives are used to organize ideas in a text. Então, eles são usados para organizar as ideias no texto, ok? Então, aqui o first, vocês já viram, né? Ele também é usado nesse caso. Aí tem o after that, second, third, before, after, next, then, later e finally. Então, first, primeiro, after that, depois disso, second, segundo, third, terceiro, before, antes, ok? After, depois, next, próximo, then, então, later ou later, tá? Depende do sotaque que vocês vão pegar. Posteriormente ou depois. E finally, finalmente ou por último. Então, são palavrinhas aí que a gente usa para organizar as ideias. Então, vamos ver. Let's see these examples. Vamos ver esses exemplos, ok? Before I get home, I'll stop by your house. Então, antes de chegar em casa, eu vou passar na sua casa. Vocês ainda não viram aqui esses dois tracinhos e dois L's ainda nas aulas que vocês estão. Isso é para significar o will, tá? É uma forma de contrair o will. E a pronúncia aqui do I will vira I'll. Eu não sei se é da época de vocês, mas tinha um filme que eu acho que é Exterminador do Futuro, que ele falava I'll be back, que é eu voltarei, ok? Então é esse mesmo aqui, ó, I will. Então, I'll, ok? Aí, vamos lá. After prayer, we will have lunch. Então, depois da oração, nós vamos almoçar. See you later. Esse é famoso, né? Vejo você depois. Te vejo mais tarde. Let's see the time connectives. Então, vamos ver os conectivos de tempo. They are used to mark the time of actions. Então, eles são usados para marcar, né, o tempo das ações. Então, vamos lá. A gente tem after a while, depois de um tempo. Temos as soon as, ok? Se vocês quiserem, gente, fechar o microfone e ir repetindo aí enquanto eu falo, isso ajuda também na pronúncia de vocês, tá? Eu só não vou pedir para vocês ficarem repetindo, porque eu quero muito que dê tempo da gente ver tudo que eu preparei para a aula de hoje. Aí a gente tem, então vamos voltar. After a while, as soon as, from now on, que é o daqui pra frente, ou de agora em diante, at least, que é finalmente ou por fim, tá? In the meantime,
Então, por enquanto ou enquanto isso. Lately, que é ultimamente, né? Recently, esse ó, é como se fosse o i, tá? Recently, então recentemente. Aí a gente tem o later or later, depende, tá? Do lugar que vocês estiverem no mundo. Temos o now, que é muito, né, usado, que é o agora. Aí do now, a gente tem o nowadays. Então, nowadays é atualmente, ou hoje em dia, tá? Temos o the next day, the next week, the next month. Então, o the next é pra gente falar no próximo, né? No seguinte. E aí a gente coloca, se for no dia seguinte, the next day. Se for na semana seguinte, the next week. Se for no mês seguinte, the next month, ok? Aí a gente tem o when, que é quando. Temos o while, que é enquanto. O soon, que é logo, né? Ou em pouco tempo. Since, que é desde. E o then, que é depois, ok? Ou então. Let's see examples. Então, vamos ver exemplos. As soon as you finish your homework, we will play. Então, assim que você terminar seu dever, nós vamos brincar, ok? Megan is cooking while her husband is washing the dishes. Então, vamos lá. Repitam aí, meninas, na casa de vocês. Megan is cooking. Então, a Megan tá cozinhando. Esse ing aqui no final do verbo, né? Do verbo cook e também aqui do verbo wash, meninas. Ele quer dizer que é algo que está acontecendo, né? O nosso gerúndio. Vocês vão ver também em breve nas aulas de vocês, tá? Então, Megan is cooking. Então, a Megan tá cozinhando while, enquanto her husband. Esse her aqui é para dizer que é o marido dela. Vocês vão ver também em breve, tá? Nas aulas da nossa primeira etapa. Is washing the dishes. Então, enquanto o marido dela está lavando a louça. We are finishing this project soon. Então, nós estamos terminando esse projeto logo. Ok. If you have any doubt, you can just stop this class and ask me, ok? Se você tiver qualquer dúvida, é só parar essa aula e me perguntar, ok? Now, let's talk about contrast, ok? Contrast, or contraste em português. Contrasting connectives are used to indicate the opposition of ideas and information. Então, eles são usados para indicar oposição entre ideias, né, e informações. Então, é quando a gente quer dar contraste nas ideias mesmo. Então, a gente tem o but, que é o mas ou porém, ok? Aí, a gente tem o although, ok? Que é embora, entretanto. Ela é uma palavra mais difícil da gente falar no nosso português, mas ela é muito usada também. Even though, entendeu? Apesar de. However, esse however usa muito, tá? Então, however, que é no entanto. In spite of that. Então, apesar disso. Nevertheless, então, todavia, né, contudo. Nevertheless, então, no entanto, contudo, todavia também. On the other hand, essa usa muito, tá? On the other hand, que é tipo por outro lado ou na outra mão, ok? Otherwise, então, caso contrário ou de outra forma. Unlike, que é ao contrário, ou yet. Yet também usa muito, que é o ainda. So, ok. I invited her to the service, but she couldn't. Então, eu a convidei para o culto, mas ela não pôde. Então, aqui a gente tem o but, que é mas, ok? O couldn't aqui é o passado do can, tá? Que é de poder. Então, couldn't, a gente colocou esse N, esse tracinho com T aqui, para indicar que tá na negativa, tá? Mas poderia ser could not também. Mas couldn't é uma forma de contração, ok? Então, eu a convidei para o culto, mas ela não pôde. Vocês vão ver aqui que aqui a gente usou her, a gente não usou o she. E isso tem a ver com a questão do verbo, da posição, que vocês vão ver também nas aulas do módulo anterior, tá? Ok. Então, she has a lot of homework to do, however, she promised to go to the church. Então, ela tem muito dever de casa para fazer, no entanto, aqui, ó, however, ela prometeu ir para a igreja, ok? Esse ED aqui no final do promised, ele quer dizer passado, ok?
Normalmente vocês não vão ouvir algo focado no ED, tipo promised. Você não vai ouvir isso. Vai ser promised, ok? Como se fosse um Tzinho, um D rápido no final. Unlike what you think, the mission is not easy. Então, diferente do que você pensa, a missão não é fácil. Agora falando de comparação, these connectives are used to compare ideas. Então, esses conectivos são usados para comparar ideias, ok? Então, a gente tem o like, que é como, ou dessa mesma forma, ou tal como, ok? Likewise, que é assim como, ou da mesma forma. In comparison with, que é em comparação com algo, né? As so, ok? As so, como tal. O que a gente mais usa aqui é o like, tá? Então, vocês vão ver muito o like. Então, vamos lá. They look like their parents. Então, eles parecem os pais deles. Aqui é legal vocês verem também essa palavrinha, parents, ok? Que são pais em inglês, tá? The food was good. Likewise, the dessert. Então, a comida estava muito boa, assim como a sobremesa. Então, assim, vocês lá, né, na missão de vocês em outro país, vocês querem falar, oh, the food was good. A comida estava boa. Likewise, the dessert. Ou você poderiam ter usado só o like, ok? Like the dessert. Sorry, ok? So, vamos lá. Então, a gente também tem causa e efeito, assim como no português, tá? They are used to indicate the reason. Então, é para indicar a razão, ok? The reason between the ideas. Então, a razão entre as ideias, ok? Então, a gente tem as a result of, como resultado ou devido a. Because of, esse vocês também com certeza conhecem, né? Que é o because. Aí, quando você põe o of, fica por causa disso ou por isso, tá? Consequently, or consequently, depende de onde vocês estiverem, que é consequentemente ou por isso. In order to, a fim de. Temos o so, que também é muito importante, a gente usa muito, que é então ou portanto. Therefore, que é portanto ou por isso. E for this reason, por essa razão. Qual que vocês vão mais ver aqui? For this reason, por essa razão. So, muito também. E because of, ok? Vamos ver os exemplos. I studied the Bible in order to know God. Então, eu estudei a Bíblia a fim de conhecer a Deus. I love Jesus and for this reason I'm here. Então, eu amo Jesus e por essa razão eu estou aqui. Eu queria mostrar também uma outra opção para você que vocês vão ouvir muito, que é o that's why. Why vocês já conhecem, né? Então, that's why a gente também pode usar com esse sentido de motivo ou de razão. Então, olha só, a mesma frase. I love Jesus and that's why I'm here. Então, eu amo Jesus e por isso eu tô aqui, ok? Aí a gente também tem because of the snow, we couldn't go to the park. Então, por causa da chuva, nós não podemos, né? A gente não pôde ir ao parque. Então, aqui o because. A gente também tem conclusion, né? Que é de conclusão. Concluding connectives are used to summarize or conclude ideas. Então, é para resumir ou concluir ideias. Então, vamos lá. A gente tem o finally, finalmente. In conclusion, para resumir, né? Resumindo ou para concluir. To conclude, então, para terminar ou para concluir. To summarize, que é para resumir. To sum up, que é em resumo ou concluindo. After all, que é afinal ou depois, né, de tudo. At last, por último, né, ou finalmente. In summary, ou em resumo, tá? Então, qual que vocês vão mais ver por aqui? Finally, ok? After all, também tem, vocês vão ver muito. Deixa eu ver mais um. In conclusion, pode ser que sim, mas o mais são esses outros, tá? After all, finally e at least. At last. Vamos ver alguns exemplos, tá? We finally arrived at home after a long trip. Então, nós finalmente chegamos em casa depois de uma viagem longa. To sum up, we need to organize the ideas to write a good essay. Então, em resumo, nós precisamos organizar as ideias para escrever uma boa redação.
Girls, do you have any doubt? Vocês têm alguma dúvida? No. Do you have, Michelle? Então, elas são conectivos, né? Então, você vai usar sempre entre alguma ideia que você tá falando. Então, essas são aquelas palavrinhas que no dia a dia te ajuda a falar. Por exemplo, você quer falar... eu gosto de bolo porque sim, né? Eu gosto de bolo porque tem um gosto bom. Aí vamos colocar assim, se você sabe que a palavra I like, eu gosto. Like também é uma palavrinha dessas. Então eu gosto, mas aqui ele tá usando como verbo, tá? I like cake. Então eu gosto de bolo. Aí você quer falar, tipo, mas por que eu gosto de bolo? Aí você entra com because. Então, because taste good. Porque tem um sabor bom. Então, são palavrinhas que vocês não precisam ficar preocupadas assim, eu uso antes do verbo, uso depois do verbo. São palavras que vocês vão aprender a usar no dia a dia, porque ele usa para unir mesmo outras palavras. Então, são palavras que vocês precisam sempre ver, né, para entender, principalmente quando vocês estiverem ouvindo algum nativo falando. Porque às vezes às vezes a gente sabe os verbos, sabe algumas palavras soltas, mas quando eles montam a frase fica tipo um branco, né? Ai, meu Deus, o que eu falo? O que eles estão falando? Então são essas palavrinhas aí que geralmente se a gente não sabe, a gente dá esse branco mesmo. Mas não precisa... Até porque quando você vai usar, né, por exemplo, o because eu vou usar caso ele me pergunte o porquê que eu gosto de bolo. Né, o porquê eu gosto why, do bolo, né? E o because você vai usar, tipo, pra tudo também. Por exemplo, eu estou triste porque eu não consegui alguma coisa. Então, I'm sad because ou então não posso fazer algo. I can't do this. Eu não posso fazer isso. Então, o because você vai usar bastante. Mas o que é importante? Nas aulas da temporada passada, eu até mostro pra vocês a diferença entre quando você vai usar o because. Em breve vocês vão ver lá. Porque o que acontece? A gente tem o because, ele é um porquê, tá? Ou por causa de algo. Mas a gente também tem o porquê de pergunta, que é diferente. Ok? Ok. Thank you. Oh, you're welcome. De nada. Guys, I talked in the last class, eu disse na última aula, about this new class, sobre essa nova aula. What God said to me, o que Deus falou pra mim. Que a gente vai estar falando coisas além do inglês. Então, sempre a gente vai começar com o inglês, eu vou ensinar algo novo pra vocês, tirar dúvidas, e depois a gente vai ver alguma parte também de cultura de países que falam inglês. Porque ele tá preparando vocês, ele tá me preparando para que a gente vá, né, pregar o evangelho. E assim, não sei se vocês concordam comigo, mas as coisas estão cada vez mais difíceis no mundo, né, com relação a nós cristãos. Eles estão cada vez menos querendo ouvir o Senhor. Então a gente tem, assim, a aceleração do Senhor, mas é importante também a gente saber um pouco de cultura, porque senão a gente chega no país e às vezes a gente depara com uma situação em que a gente é impedido de falar a palavra de Deus porque a gente não sabe o que é comum para aquele povo e eles não recebem a gente bem, porque às vezes a gente pode ser rude. Então eu sempre vou estar trazendo algumas curiosidades pra gente conversar. Então vocês fiquem abertos também pra abrir o microfone, falar se vocês sabiam disso ou não sabiam. Mas hoje, in this class, we will study about England. Então, nessa aula nós vamos estudar sobre a Inglaterra. Essa aqui é a bandeira da Inglaterra, né? E o que é muito legal a gente conhecer sobre a Inglaterra, né? A capital do país é Londres. A população é mais de 55 milhões de pessoas. Língua oficial, o inglês, tá? Mas é um inglês diferente do que a gente tá acostumado com os filmes, que é o inglês britânico, né? É um pouquinho diferente do americano. A moeda é a libra. O fuso horário deles, eles estão a 3 horas a mais em relação a nós, ao horário de Brasília, tá? Aqui eu deixei também pra vocês algumas comidas típicas.
O que tem muito no país são castelos, museus, né? Tem a questão da família real. Aqui são as principais cidades, né? E alguns pontos turísticos, né? E o clima. Aí o que é legal, né? A gente saber a diferença entre o Reino Unido, a Inglaterra e a Grã-Bretanha. Por quê? Às vezes a gente fala, Inglaterra, a gente acha que é tudo uma coisa só. E a Inglaterra é um país. Mas, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão do Reino Unido, da Inglaterra, a gente acaba confundindo. Então, a Grã-Bretanha é a ilha onde ficam os países Inglaterra, País de Gales e Escócia. E já o Reino Unido, ele é um estado formado por 4 países, que é a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. O chefe de estado hoje é o rei Charles, né, filho ali da Betinha, que faleceu, né, Rainha Elizabeth. E o governo, ele tem um governo também, tem um primeiro-ministro, que ele é eleito por um parlamento em Londres. Então, hoje, apesar de ter rei, o rei não governa sozinho, né? O rei é mais um apoio ali para o parlamento. Nas grandes questões de governo, né? Como política, quem manda é esse parlamento, mas a Escócia é um país, o país de Gales, né? E a Irlanda do Norte, eles têm assembleias nacionais também, com uma certa autonomia para questões locais. Então é importante, né, que se Deus enviar vocês para a Inglaterra, ou se enviar vocês para um desses outros países, vocês saberem dessas coisas, né? Sobre a bandeira também, que eu achei interessante trazer para vocês como curiosidade, é que a Inglaterra unida à Escócia, você forma aqui, ó, a bandeira da Grã-Bretanha. Aí unida com a da Irlanda, a gente tem a bandeira do Reino Unido. Então, muitas vezes a gente vê essa última aqui do Reino Unido, né? Todo mundo fala, bandeira da Inglaterra, mas não é. Essa aqui que é a da Inglaterra. Eu também não. Pra você ver, né? Porque, principalmente a questão das bandeiras, eu sempre que falava muito da Inglaterra, eu sempre olhava para essa última bandeira aqui. E aí, trazendo isso, né, pra vocês, eu falei, nossa, que legal, eu não tinha, né? Porque às vezes a gente estuda muito a língua, mas a gente não estuda a cultura. Por exemplo, eu jamais ia saber que um dos pratos mais tradicionais é o famoso fish and chips, que é peixe e batata frita. Vocês imaginavam, gente, que na Inglaterra a comida tipo tradicional deles é peixe com batata frita? Não imaginava. Outra tradição de lá é chá, né? Então, eles amam chá, seja puro ou com leite. O chamado English Breakfast. Breakfast é café da manhã, tá? Então, é bem diferente do nosso, porque tem, olha só, feijão, né? Ovo, bacon, pão, salsicha, tomate, cogumelo. Então, se vocês forem pra Inglaterra e pedirem um English Breakfast, não se espantem em ter feijão. Outra coisa também é que eles têm, né, salsicha com purê de batata e molho também, tá aí no prato típico deles. Parece gostoso, né? Pelo menos, né? Outra coisa interessante também é que se você vai para esse país, você vai passar pela imigração, mas para viagens de turismo, né, a Inglaterra dispensa o visto até 6 meses, tanto para turismo quanto para trabalho. Então, se vocês forem lá para pregar o evangelho, forem ficar menos de 6 meses, vocês só precisam ter um passaporte válido. Isso também é por causa daquele tratado, né, que tem Isso. Então isso é muito bom, né, pra gente, assim, que tem essa facilidade aí. Uma coisa que, por exemplo, pra ir pros Estados Unidos já é mais difícil, né, tem que fazer o visto, e eles são mais rígidos com relação a isso. Outro ponto importante, eles são muito pontuais, então a pontualidade deles é extrema. Então, se vocês forem pra lá, tiver alguma reunião pra vocês irem, se vocês forem, marcarem com alguém, forem pra igreja, gente, chegou 1 minuto atrasado, já começou, lá é assim. Outra coisa também que é diferente do Brasil, que aqui, os pubs, né, que por aqui também a gente entende muito como a questão do bar, lá não é igual aqui. Lá ele é frequentado também por família, são como se fosse bares, mas é uma coisa mais familiar, entendeu? Tem, lógico, aqueles que vai mais bagunça, mas também tem familiar, porque serve também alimentação. Então, alguns deles têm hotel, é basicamente um hotel nos pubs, então isso é importante também de saberem, né?
Outra coisa, a mão, né, da direção é diferente, lá é a mão inglesa, né? Então, os carros andam pela mão esquerda e não pela direita, igual aqui no nosso país. Feriado lá, isso eu achei ótimo. Feriado lá é só de sexta ou segunda, então isso eu achei incrível. Muito bom, né? Porque a gente não... Aqui cai feriado no domingo, poxa. Lá não, lá só feriado é sexta ou segunda. E todos eles têm o mesmo nome, então é Bank Holiday. Então, se alguém falar, tá tendo um Bank Holiday, vocês sabem que é o feriado, com exceção do Natal, tá? E a Páscoa. A Páscoa se chama Páscoa mesmo, e o Natal eles costumam chamar de Boxing Day. É diferente, né, dos Estados Unidos também o Natal. Sorry, que é desculpa, né? Vocês vão ver muito que eles são muito educados. Então, qualquer coisa que esbarrou em vocês, sorry, eles são muito educados, ok? Pronúncia, vocês vão ver que tem uma diferença entre o inglês, o sotaque americano e o sotaque britânico. Ele é um pouquinho diferente. Tem algumas palavras também que divergem o significado. Mas é aquilo, gente. Com o inglês que vocês aprendem, que é o americano, que é o que eu dou aula hoje, vocês se viram em qualquer lugar do mundo. Mas tem essas diferenças até dentro dos Estados Unidos mesmo. Dependendo da cidade, vocês vão ver diferença no idioma do sotaque. E o inglês britânico e o norte-americano é como se fosse o nosso português do Brasil e português de Portugal, que ele tem umas diferenças, mas assim, se você for para Portugal falando nosso português, te entendem também. Outra coisa que eu não tinha noção, que eu achei muito interessante, principalmente pra gente que pode ser chamado para pregar lá, é que contato visual não é bem aceito. Aqui no Brasil a gente tem muito essa mania de olhar no olho da pessoa. Eu gosto, particularmente. Mas lá não, eles são sérios, eles não gostam muito que você olhe no olho deles. Então, é bom pra gente já saber, né? Senão se a gente já chega já pregando olhando no olho, o cara ou a mulher pode se espantar. E aí, o que eu trouxe pra vocês sobre o cenário da igreja? Então, esse arquivo aqui, eu vou disponibilizar pra vocês no grupo. E vocês conseguem ler um pouquinho sobre a igreja. Então, achei muito interessante porque cresceu o número de igrejas evangélicas na Inglaterra. Principalmente brasileiros, então Deus tem enviado muitos brasileiros para lá. A Europa, gente, é um país que precisa muito do calor, assim, do brasileiro com relação a Cristo, né? Porque eles foram crentes há muitos anos, mas já tem gerações que eles não creem mais. Então, aqui no Brasil, se você vai pregar o evangelho para uma pessoa na rua, ela pode não ser cristã, mas ela tem uma tia, ela tem uma avó, ela tem um amigo que é. Na Inglaterra, eles já não têm há muitos anos. Então, você vai pregar para um jovem lá, ele não tem mais uma mãe ou uma avó, alguém que crê. Então, chegou um momento que muitos deles já não creem mais, assim. Então, é muito complicado. A Europa é muito fria com relação ao cristianismo. E por isso que Deus tem chamado tantos brasileiros para lá. Então, eu deixei aqui para vocês, depois vocês podem ler, é muito, muito interessante. E assim, pelo menos eu, quando eu comecei na igreja, eu pensava muito na questão da missão, e eu via muito as pessoas falando muito sobre a África, né, porque eles, infelizmente, né, tem uma pobreza muito grande lá, então via muito a questão da África. Mas, na África, se você chega para pregar, apesar de inúmeras coisas que você vai encontrar, né, que não convém falar aqui porque essa aula vai pro YouTube, mas eles ainda são mais receptivos à palavra de Deus do que os europeus. Então, depois vocês leem esses dois sites que eu deixei pra vocês. Meninas, now, eu queria um retorno. Agora eu queria um retorno de vocês. O que vocês acharam da aula? Se vocês gostaram? Eu tô amando, amei. Eu já estava amando, né, acompanhando o primeiro módulo, agora, então, assim, né, que Deus tem proporcionado essa questão de ser mais de perto, né, eu amei, gostei muito, 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 creio que vai ser muito relevante e vou aprender bastante. Amém, glória a Deus. Guilherme disse que é muito bom. Meninas, thank you for today. Obrigada por hoje. God bless you. Deus abençoe vocês. See you on the next class, ok? Vejo vocês na próxima aula. Eu espero que na próxima aula vocês tenham assistido ainda as outras lá, porque o legal é que vai ficar bem fresquinho pra vocês, né? Que vocês vão estar vendo as aulas antigas e ao mesmo tempo essas aulas online. Então, sempre eu vou estar trazendo também essas curiosidades no final. Eu tô muito feliz de vocês estarem aqui. Ok? Have a nice day. Tenha um dia bom, né? An excellent day, um dia excelente. E a gente vê.
Thank bless you, Adrilene. Thank you. Eu coloco aqui. A blessed weekend to all. Thank you. Bye bye, girls.